Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, lute a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Continuando então, vamos pedir essa ação do Espírito Santo para continuarmos falando sobre esse tema, que tem muito conteúdo que Jesus revelando para a gente referente a esse tema. Muito mesmo, gente. Então a gente precisa se afirmar bastante em tudo que nós estamos aprendendo. Eu convido você a ouvir também as 2 aulas do Estudo 10 que estão disponíveis no canal, que é a aula do Evangelho como me foi revelado dessa semana, Estudo 10, e também a Mística Cidade de Deus, ontem, o Estudo 10 também. Ambos falam bastante sobre esse tema do reinado de Jesus, e essa luta, do homem tentando se governar a si próprio, a luta que está acontecendo. Então Jesus ele vai revelando as coisas para mim e eu não consigo deixar de transbordar. Eu acabo falando nos estudos da Escola da Divina Vontade. E eu não consigo repetir, às vezes, dentro da série que eu estou fazendo. Às vezes é melhor você ouvir no contexto lá da meditação que estava lá. Então eu convido você a não deixar de ouvir. Essa Escola da Divina Vontade, ela é muito poderosa no entendimento. Vale a pena você entrar no nosso site, livrodocel.com.br, e você ver desde a primeira aula, porque a gente está indo muito poderosamente, profundamente nos assuntos, nos temas atuais, principalmente, como lidar com a grande tribulação, como viver a santidade da divina vontade no meio do caos, do mundo que está hoje. Então, é muito importante você se interessar em participar, em ver a Escola da Divina Vontade. Se você não quiser participar do grupo do WhatsApp, tem no livrodocel.com.br a escola inteira, desde o primeiro até o último, com vídeos e tudo, com o link dos vídeos que não estão listados aqui. A gente não está listando os vídeos aqui. O Livro do Céu a gente retirou, no nosso aplicativo. Então tem pessoas que estão dando conta agora que as coisas estão sumindo. Por quê? Porque a gente está andando em obediência com a igreja. A gente não está divulgando mais o Livro do Céu escancaradamente. Colocando os trechos, o texto do Livro do Céu à cara, assim, do público, tá? Eles pediram para que não fizesse, e é uma recomendação que é deles, eu respeito. Não concordo, mas respeito e ponto final, tá? Entendi por que eles querem assim, respeito, e não tem problema. A gente vai seguir falando do Livro do Céu, mas não mostrando, assim, como antes, do jeito que eu fazia, tá? Vai ser menos. E os vídeos estão todos aí, mas só que não estão particulares. Então, a pessoa que me pedir, eu mando a playlist para vocês. As playlists estão não listadas. O que é isso? Elas estão ocultas, mas elas existem. Então, quem quiser ter o material que eu já fiz do Livro do Céu, que está oculto, é só me pedir no meu WhatsApp, 12 988 930463, Aí a pessoa tem acesso às playlists e consegue continuar estudando o Livro do Céu aqui mesmo, ouvindo aqui, quem pode ouvir em áudio, Então é com muita alegria, muita força, com muita busca da santidade, com muita luta, que a gente, assim, com muita humildade, sinceridade, que a gente caminha aqui na nossa comunidade, no nosso trabalho também. Então, dignidade a gente não tem mesmo para fazer nada, Por nós mesmos a gente não faz nada, mas por amor a Jesus a gente tem que, como eu já disse, a gente tem que pular as barreiras, tem que, E é esse o segredo
da vida na divina vontade. É você vencer-se, se dominar todo o medo que você tem de críticas, medo das pessoas pensarem errado de você não liga para isso, né? Você só quer fazer a vontade de Deus. E o resto a gente corre atrás depois. Então, esse é o objetivo principal da nossa vida na divina vontade. É isso que importa para Jesus. O resto a gente corre atrás, de verdade. Então, vamos que vamos. Então, a gente vai falar sobre o amor satânico até que enfim. Vamos lá, né? Vamos meditar o conteúdo do que está no site do Padre Paulo Ricardo. A falsificação satânica do amor. Vamos lá. O amor verdadeiro que você tem a Deus e ao próximo, eu já disse, vou repetir. É você desejar que a pessoa, né? Você primeiro desejar agradar a Deus. Entender o que Deus fez, entender tudo o que Deus fez, como fez, que jeito fez, como ele fez, é isso que a gente está fazendo na Escola da Divina Vontade. Entender tudo o que Deus está fazendo, né? Principalmente isso, a gente conhecer poderosamente o nosso Pai Criador. Depois que a gente faz esse processo, a gente entende o plano dele, através de Jesus, dado a Luísa Picarreta. O plano dele, fazer com que o homem volte à inocência, volte à ordem primordial quando ele criou o homem. O jeito que ele sonhou Nossa Senhora, o jeito que é Nossa Senhora, é o nosso jeito. A gente tem que ser como Maria. Ela é um modelo perfeito de uma pessoa humana criada, criatura, que Deus criou, e nós temos que ser como ela, né? Todos nós, homens e mulheres. Jesus colocou-se como modelo também. Mas Jesus, ele é um modelo 100% humano, 100% divino, então ele é o que ele é, a natureza dele é santa, 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 santa. E ele é Deus. Então, a gente consegue se ver mais em Maria Santíssima, porque ela é criatura também, como ela se comportou diante de Jesus, como ela se comportou diante de Deus, a gente tem todo esse aparato de místicas que nos fornece o conteúdo. Então, você tem que se amar para amar o próximo, né? E esse amor que você tem é de querer voltar à ordem primordial para o qual você foi criado por Deus. Esse é o amor que você tem que ter por você. Porque você vai amar a Deus primeiro e vai querer dar para Deus aquilo que você é, né? Que ele deseja. Aquilo que você é, que ele deseja, a melhor versão de você. E você precisa desejar o mesmo para o seu irmão. Então, para amar o seu irmão, você precisa também que ele alcance a melhor versão dele mesmo, que é voltar à ordem primordial para o qual esse irmão, essa irmã foi criada por Deus. Não tem outro jeito de amar uma pessoa nesse planeta. Se você amar diferente disso, você não ama. Você está numa falsificação satânica do amor. Então vamos ler o que é isso. O que é o amor? Eis uma questão que perdura. Além disso, a todo momento ouvimos falar da necessidade de amar. Escutamos isso nos meios de comunicação, vem dos sacerdotes, do Santo Padre o Papa. Mas o que é amor? A resposta a essa pergunta tem consequências profundamente terríveis. Infelizmente, a maioria das pessoas que promovem o amor fomentam uma falsificação satânica do amor. No Catecismo da Igreja Católica, o amor é definido como desejar o bem do próximo. E como é desejar o bem do próximo? Para que ele volte à ordem primordial para o qual ele foi criado por Deus, né? Essa forma de compreender o amor é complementada pela definição da virtude teológica do amor, ou caridade. A caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas por Ele mesmo, e ao próximo como a nós mesmos, por amor de Deus, né? A gente ama o próximo dentro desse amor de Deus, para poder fazer Deus ser honrado na criatura que Ele criou. Então você ama aquela criatura porque foi Deus que a criou. E você quer o bem daquela criatura porque Deus quer esse bem da criatura. Então aquilo que Deus quer para aquela pessoa, ou para você mesmo, você quer. Então, sem essa dose de amor, você não consegue amar de verdade. Deus não abençoa o amor que você tem pelas pessoas se estiver fora dessa realidade aqui. Deus não abençoa, não se torna amor quando você está fora desse contexto de amar as pessoas, né, para fazer elas serem a melhor versão delas mesmas em direção a Deus, para agradarem a Deus. A definição de amor dada pela Igreja, que somos obrigados a aceitar como definição e expressão plena e verdadeira do amor, né, que a Igreja deu essa realidade, que é o que eu acabei de falar. Essa é a definição de amor
dada pela igreja que somos obrigados a aceitar, como definição e expressão plena e verdadeira de amor. Não se entende como uma afirmação do pecado, de jeito nenhum, e da natureza pecaminosa de alguém. Aceitar a pessoa como ela é, de jeito nenhum, com todas as suas misérias, com todos os seus pecados, não é isso. Então, hoje o mundo está ensinando um amor estranhíssimo, que não dá para entender como que pode amar uma pessoa, né, querendo que ela seja a pior versão dela mesma, né, pecaminosa. Não dá. É horrível. Aí você pensa, né, a pessoa tá feliz, ela tá feliz. Então, a gente vai falar sobre isso. Essa felicidade que a pessoa sente é momentânea, né, é uma alegria totalmente passageira, é uma alegria falsa, né, de reafirmação, onde ela quer se reafirmar naquilo que ela está fazendo. E é muito terrível, é assustador quando você entra dentro dessa alma, né, e você vê o que realmente está alimentando aquela alegria dela, né? Pecado, pecado, só pecado. Então a gente assusta, né? E ela fala que é amor, mas não é amor, é só pecado. E é assustador, o mundo que a gente está vivendo hoje é assustador. A gente fica assim, meu Deus, sem saber como direcionar a nossa mente para poder compreender o universo do pecado. A gente está numa situação tão delicada, nós que estudamos o amor de verdade, o amor de Deus, a gente que mergulha nos conteúdos divinos e ama Deus, entende Deus, e a gente vai tentar entender o homem de novo, ver o homem em direção a Deus, do jeito que o homem está hoje no mundo, a gente fica muito triste. Uma pessoa que não sente a dor de Deus é porque não tem entendimento nenhum, não consegue, é muito lenta para entender. Porque é impossível você ver o mundo do jeito que tá e você seguir em frente. Ah, não tem problema, importa que eu tô bem, o resto que se dane. Não dá, não dá. Uma pessoa que vive desse jeito, a sua fé, não ama Deus. Não ama Deus. Porque não pode. Não adianta você querer ficar em ordem e os outros não estiverem. E você vai seguir em frente e aguentar viver assim. Gente, é insuportável. É insuportável, tô falando pra você. Eu, por mais que eu ame a Deus, por mais que Deus me ame, por mais que eu tenha uma vida muito maravilhosa com Deus, por mais que a minha casa seja um paraíso, sabe? Onde Deus reina aqui, onde Deus mostra seus milagres, seus prodígios na minha vida, né? Por mais que eu sinta a presença de Deus 24 horas por dia, eu, eu, eu sinto a presença dele para consolá-lo, para repará-lo, para ouvi-lo, para ouvir o desabafo dele. E ele me pede 24 horas por dia para falar para as pessoas o que elas estão fazendo de errado. Nossa, eu fico o dia inteiro pensando nisso. Como fazer para as pessoas amar a Deus? Como fazer para as pessoas voltar à ordem? Porque ele me pede isso todos os dias. Eu olho para ele e só lembro disso. Nossa, Aline, mas, né? Parece que você é escrava de Deus, porque não, eu não sou escrava. Isso não é escravidão. Eu não sou uma submissa a Deus. Isso é amor. Você olhar para Deus, você pensa nele e a primeira coisa que você sabe é o que ele quer. Você sabe o que ele quer, a vontade divina dele. E aí você não tem outra coisa além de trabalhar para poder favorecer esse amor de Deus. Para poder dar a satisfação que ele merece. Né? Jesus vivia assim, por que eu não posso viver assim? Jesus vivia assim. A gente está estudando sobre a vida de Jesus. Hoje a gente vai ter uma aula sobre isso também. A gente vai ver. Se Jesus viveu assim, a gente vai viver também. O Filho da Divina Vontade vive a vida de Jesus que Jesus viveu na Terra. Só tentando satisfazer o Pai. Né? Então vamos lá. A definição de amor dada pela Igreja que somos obrigados a aceitar como definição e expressão plena e verdadeira do amor que não se entende como uma afirmação do pecado na natureza pecaminosa de alguém. O amor não é definido como uma mera aceitação ou inclusão dos outros. Então, o amor não é definido como uma mera aceitação da pessoa e inclusão da pessoa, tá? E é o que o mundo está ensinando hoje, né? Então, se você não faz isso, você é do ódio. Você é do ódio. Se você chega numa pessoa hoje para falar para ela que ela está no pecado, você está divulgando terrorismo.
né? Você está tentando fazer um terrorismo para a pessoa. Você não é aceita por Deus. Você está em pecado. Você vai para o inferno. Então, se você chegar na pessoa e falar, você vai para o inferno desse jeito que você está indo, você está indo em direção ao abismo, nessa direção que você está indo, com esse pecado que você está cometendo. Se você falar isso para a pessoa, isso é terrorismo. É considerado terrorismo, né? Propagação do ódio, preconceito, homofobia. Tudo que você pode imaginar de fobia referente ao pecado da pessoa, né? Tendo terror aquele pecado daquela pessoa. E aí você tá sendo homofóbico, você tá indo contra aquela pessoa, racista, né? Você tá sendo tudo que você quer imaginar de ruim. Então você não pode hoje olhar para uma pessoa e fazer qualquer tipo de coisa que demonstre que você tá olhando torto para ela, porque ela tá no pecado. Ela quer aplauso. Ela vai lá, né, na marcha, né, colorida, na marcha deles lá, do orgulho deles, e você tem que ir lá para poder ser uma pessoa que vai assistir e bater palma. Eles querem isso. Claro que você não vai fazer isso nunca, nem eu, nem ninguém. Mas é o que eles desejam. É o que eles querem. E querem enfiar a goela abaixo. Querem ter o seu espaço, querem demonstrar a vida que eles vivem. E é assustador, gente. É assustador. Assustador. Vocês não têm noção de como é assustador. Não era assim como é. Agora tá tão grave que eu tenho assinatura naquela para fazer vídeo, fazer posts, essas coisas, eu tenho assinatura no canva.com. E aí eu escrevo lá, por exemplo, eu escrevi antes de ontem, eu escrevi Nossa Senhora, né, para procurar imagens de Maria Santíssima. E apareceu um monte de mulher, de todo jeito. Aí eu escrevi sobre acolhimento, amor, negócio de amor, de acolhida, alguma coisa assim, apareceu duas mulheres. Vários vídeos de duas mulheres se beijando, de duas mulheres na cama, de duas mulheres posando juntas, assim, tudo quanto é posição de felicidade como um casal. Elas num piquenique, elas lendo livro, elas no shopping juntas, elas na cama juntas, elas na cozinha juntas. Um monte de vídeo. Beijando, beijando, beijando. Assustador. Debaixo da coberta. E tem muito vídeo de homem com mulher se beijando nesse Canva. E é um lugar livre. É um local livre para você fazer vídeos. Então tem material para você poder disseminar essa vida. Então, por exemplo, se um homossexual quer fazer vídeos para poder divulgar essa vida, lá tem os vídeos lá, que é tudo aprovado, que você pode comprar aqueles vídeos. Você pode usar aqueles vídeos para fazer um material de divulgação. E isso eu acho assim, chegou um cúmulo absurdo. Se você quiser fazer um comercial, por exemplo, eu sou empresária, eu quero fazer um vídeo onde eu vou vender produtos. Se eu quiser fazer um comercial para eles, para esse tipo de pessoa, eu tenho material para fazer. Se eu quiser criar um produto, né, para mim vender na minha loja, aonde eu vou vender um produto para eles, querendo divulgar para eles, eu tenho material para fazer. É horrível pensar nisso, sabe? Eu sou pobre e eu consigo isso facilmente através desse sistema. Eu não preciso chamar um casal para vir aqui, homossexual, tirar uma foto deles para colocar. Eu tenho material já, de graça, e posso comprar esse material. De graça, pode falar, né? Eu posso assinar lá. Tem até um mês de graça, se eu quiser usar o mês de graça, eu consigo usar o mês de graça, o Canva, né? E usar isso e pegar. Então, para você ver como que está facilitado esse tipo de coisa. A sociedade falou, é assim que a gente vai viver e vamos viver, e a gente vai ter que aceitar essas pessoas, elas merecem. Gente do céu, como que essas pessoas conseguiram chegar nesse patamar de conquistas? Né? Como que pode? A gente fica assim. Gente, não tem explicação. Isso realmente é demoníaco. Não tem explicação.
A gente está numa sociedade cristã. A maioria não tem voto mais. Nós, como cristãos, a gente não tem mais, a gente não é ouvido mais, a gente não é respeitado mais. Essas pessoas não são a maioria. A maioria de pessoas que existem na Terra são pessoas normais, famílias, homem e mulher, heterossexuais. Se essas poucas pessoas conseguiram alcançar tanta visibilidade nos meios de comunicação, é porque tem uma força satânica regendo este mundo. Uma força satânica mesmo que está regendo esse mundo. Para poder humilhar a Deus. Para poder enfiar a goela abaixo de Deus. E de daqueles que seguem a Deus. Esse amor satânico. Então, é muito triste. A maioria hoje, infelizmente, das pessoas promovem o amor fomentando uma falsificação satânica do amor. De acordo com a doutrina infalível de Cristo, o amor significa amar a Deus e desejar que outros amem a Deus. Só isso que é. Na doutrina infalível de Jesus, o amor significa amar a Deus e desejar que outros amem a Deus. Honrem a Deus. Portanto, temos que saber algo sobre Deus, que é a verdade, a sabedoria e o amor. Deus é o autor da lei moral, a qual temos que nos conformar com a ajuda dos sacramentos e dos ensinamentos da igreja. Deus é também um bem supremo, como o catecismo deixa claro, pois temos de amar a Deus sobre todas as coisas. Amar as coisas e deixar Deus de lado, fazendo delas o objeto precioso dos nossos afetos. Significa cair no pecado, entendeu? Se você amar as coisas e deixar Deus de lado, fazendo delas o objeto precioso dos seus afetos, significa cair no pecado, ou dito de forma mais apropriada, na idolatria. Você vai idolatrar pessoas, idolatrar situações, bichos. E tem gente que coloca bicho no lugar de Deus. No lugar do irmão, no lugar do filho, no lugar de várias coisas, no lugar da mãe, do pai, bicho, coloca animal. Em seguida, a confusão cria raízes e passa a reinar de forma soberana. Essa confusão demoníaca. Cristo reitera que Deus é o bem supremo e a satisfação dos anseios do nosso coração, como a gente disse, que dentro de nós tem um buraco do tamanho de Deus e todos nós estamos buscando isso. A gente disse isso nos vídeos anteriores. Quando sintetiza toda a lei no amor a Deus e ao próximo, embora Deus venha em primeiro lugar. Isso também é revelado por Cristo em linguagem mais hiperbólica quando ele diz que quem quiser ser o seu discípulo deverá abandonar seus pais e irmãos. Isto é, se a nossa família é tolerante com o pecado, eu falei isso antes de ontem na nossa aula do estudo 10 do Evangelho, como me foi revelado. Se a nossa família é tolerante com o pecado, temos de abandonar essa fossa que nos puxa para o inferno e acolher nossa família celestial numa peregrinação que nos unirá a Deus. Tá vendo? O próprio padre que está falando aqui. Hoje, uma parte do problema relacionado ao amor cristão é o implícito universalismo que se espalhou de forma descontrolada em toda a igreja e na psique cristã. Então, eu não falo da psicologia hoje, Universalismo é a crença segundo a qual todos os homens se salvarão no final, independente do que façam ou deixem de fazer. Isso aqui é uma mentira terrível e entrou na Igreja Católica. Entrou essa crença de que segundo a qual todos os homens se salvarão no final, independente do que façam ou deixem de fazer. Não é assim. A aceitação total e implícita do universalismo ou o desejo esperançoso dele causa danos à compreensão cristã do amor, porque não há mais sentido em desejar o bem do próximo se não há nada que as pessoas possam fazer para prejudicar o destino eterno de suas almas. Pois, como diz o catecismo, amar significa desejar o bem ao próximo. Então, se a pessoa viver esse universalismo, achando que independente do que ela fizer, ela vai ser salva porque Jesus ele morreu na cruz e tomou sobre si todos os nossos pecados, e ela acredita nisso e tenta, viver então os seus pecados, então eu vou ter pecado à vontade, porque ele já morreu por mim, já tomou sobre si todos os meus pecados, eu só preciso aceitar Jesus, falar que eu amo, aceitar ele e ele vai me salvar. Não é assim. Não é assim. Aline, tem certeza? Não é assim. E a misericórdia que ele fala, que mesmo que a pessoa tiver um pecado escarlate, ele perdoa. Gente, para ele perdoar essa pessoa,
com pecado escarlate, essa pessoa, ela precisa ter horror ao pecado que ela cometeu. Ela precisa se arrepender mesmo. Sentindo nojo de si mesma. Nojo de tudo que ela fez durante a vida. Ela tem que fazer um encontro muito profundo com o pecado. Com o pecado. Ela tem que se olhar de fora no espelho e ver a face do mal, né? A face do pecado que ela viveu durante toda a vida dela. E se ela gosta do pecado que ela comete, se ela olha para ela no espelho e ela sente prazer de lembrar todas as aventuras sexuais malucas que ela teve, se ela se olha no espelho e ela tem prazer de lembrar, né, de toda a corrupção que ela promoveu em volta de si, de toda a idolatria que ela vive, né, se ela olha no espelho e ela fica feliz porque ela incentivou uma porção de pessoas a viver esse tipo de vida, né, desse amor satânico. Ela é um repórter, ela é uma apresentadora de TV e várias vezes falou, a gente tem que aceitar essas pessoas, a gente tem, se ela é uma pessoa assim, que facilitou e ensinou os outros a pecar, e que aceitou, né, e que fez os outros aceitar o pecado do outro, e várias coisas, mas se essa pessoa viveu assim a vida toda, dificilmente no fim da vida, quantas pessoas que a gente vê que morrem, e eles vão mostrar na televisão pra gente, a pessoa diz, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Várias pessoas dizem isso. A minha vida foi exatamente perfeita, plena. Muitos artistas que viveram vários relacionamentos conjugais, adulterando o tempo todo, não paravam com ninguém, homossexuais, falam que a vida deles foi perfeita, que a vida deles foi um presente de Deus. Gente, assustador. Essa pessoa não se arrepende, porque se ela se arrependesse, ela falava, a minha vida eu joguei fora, eu não valorizei a minha vida, eu não amei a Deus. Quando ela passar do outro lado, é isso que ela vai ver. Ela vai ver isso lá do outro lado. É o resto, ela viveu aqui, salvou a sua vida e perdeu a vida eterna. É fato. Ela não vai no purgatório. Se ela não se arrependeu, ela não vai para o purgatório. Se ela não fez esse encontro com o pecado de ver o mal que ela produziu, se Deus não permitir para ela a verdade e ela ter tempo de se arrepender, tem, dificilmente, em cima da hora, na hora da morte, tem pessoas que vão se arrepender. Ela viveu a vida inteira. É muito difícil. Para uma pessoa se converter, já demora muito o processo todo. Não é assim, sabe? O Espírito Santo consegue fazer milagres. No encontro de retiro que ela for, o demônio, Jesus, o Espírito Santo consegue. Mas mesmo assim, a pessoa ainda não sai dali totalmente limpa de tudo, tudo, tudo. Depois, aos poucos, ela vai começando a caminhar com Deus, conhecendo muitas verdades e vai vendo, nossa, isso aqui também eu faço é pecado, eu não sabia. Nossa, isso aqui também que eu faço é pecado, eu não sabia. Uma pessoa que está na conversão é assim, nossa, eu não sabia que isso aqui era pecado. Nossa, demora para poder a pessoa fazer um encontro com todos os pecados que ela comete para poder ela desfazer deles, para poder confessá-los. Demora, não é tão simples assim. Então, a gente acompanhando a vida o evangelho como me foi revelado de Maria Valtorta, Jesus tem muitas conversas, né, com pecadores. E a gente percebe as conversas com os pecadores, com a Maria Madalena, por exemplo, o quanto que ela precisou mudar para poder Jesus ter ela como discípula. E ela mudou radicalmente. Né? Ela é um exemplo muito interessante no evangelho de Maria Valtorta, né? De uma pessoa que se apaixonou profundamente por Jesus e colocou ele no centro da vida dela. Depois disso, a felicidade dela era fazer Jesus feliz, Deus feliz, né? Porque Jesus não estava o tempo todo com ela. Era fazer Deus feliz, né?
Amar o próximo significa desejar que ele ou ela se aproxime de Deus. Naturalmente, isso só pode ter eficácia se existir um inferno eterno e o castigo que aguarda as almas pérfidas e pecaminosas que escolheram outros bens em lugar do bem supremo. Se a pessoa desfrutará de Deus de qualquer maneira, não pode haver obrigação de desejar o bem do próximo. Dessa forma, é impossível amar, levando-se em conta qualquer compreensão séria desse termo. Vamos tentar entender o que ele disse aqui. Amar o próximo significa desejar que ele ou ela se aproxime de Deus. Ponto. Naturalmente, isso só pode ter eficácia de você desejar que ele ou ela se aproxime de Deus se existir o inferno eterno e o castigo que aguarda as almas pérfidas e pecaminosas, que escolheram outros bens, né? Porque tem aquelas pessoas que desejam se distanciar de Deus. E se a pessoa está no pecado, ela é inimiga de Deus. Jesus fala isso, né? Então, naturalmente, isso só pode ter eficácia se você falar para a pessoa que tem um inferno eterno e o castigo que aguarda as almas pérfidas e pecaminosas que escolheram outros bens em lugar do bem supremo. Se a pessoa desfrutará de Deus de qualquer maneira, né, que está falando que todos vão ser salvos, independente do que fizer, não pode haver obrigação de desejar o bem do próximo, né? Dessa forma é impossível amar, levando-se em conta qualquer compreensão séria deste termo. É isso que ele quer dizer. Se não tem essa coisa de querer desejar que a pessoa se aproxime de Deus, porque qualquer coisa que ela fizer nesse universalismo vai fazer com que ela vá para o céu do mesmo jeito, ser salva do mesmo jeito, então não tem como, não tem sentido nenhum você falar para a pessoa que tem o inferno, porque tá dizendo que não tem inferno. E aí você não tem sentido você pedir para essa pessoa se aproximar de Deus. Não tem sentido se Deus vai salvar ela de qualquer jeito. Não tem lógica. Então, esse amor não existe. E tem gente que não tem esse amor. Tem gente que não sabe que esse amor existe. Tem gente que nunca amou ninguém. Nunca amou ninguém. Não há mais sentido em desejar o bem do próximo se não há nada que as pessoas possam fazer para prejudicar o destino eterno das suas almas. Né? O catecismo afirma dogmaticamente a existência do inferno. Eu não gosto muito de falar disso, por que eu vou falar disso, né? Mas ele quer falar, né? Mas é o que eu já falei agora, né? Se a pessoa, ela não se arrepender, ela é inimiga de Deus e não entra no reino dos céus. Não entra. Ponto final. Não preciso falar de inferno. Não gosto de falar de inferno, porque não vai facilitar a vida de ninguém eu falar do inferno. Eu só tenho que falar de que a pessoa precisa amar a Deus. E amar a Deus não é ser inimigo de Deus. Se ela está no pecado, ela é inimiga de Deus. Ponto final. Dada a realidade do pecado, o imperativo de amar torna-se ainda mais urgente. Né? Lobos que se passam por católicos oferecem uma falsificação satânica do amor, a qual leva os pecadores para o inferno, ao mesmo tempo que os beija e abraça ao longo do caminho, fazendo que se sintam amados, no percurso até a dor e a tristeza eterna. Já pensou? Que horror! Você pegar e trazer um monte de gente para a igreja católica, ou você fazer vídeos, passar a mão na cabeça de várias pessoas, falando para elas que elas podem continuar a vidinha delas, que tá tudo bem, que Deus as ama e elas são muito amadas por Deus e que a misericórdia de Deus é enorme e que elas vão ser salvas e você nunca fala a verdade para elas. Nossa, tem até dó do católico desse, né? Isso não é o verdadeiro amor. Aqueles que se posicionam contra o amor, falsificado que domina a mente moderna e a teologia contemporânea são os que realmente amam o próximo. Então, aqueles que se posicionam contra esse amor falsificado são aqueles que realmente amam o próximo, né? Somos aqueles que não desejamos ver as almas devastadas, em prantos, né, totalmente destronadas. Jesus falou sobre essa destronação da alma. Eu vou ler sobre essa parte do destrono, né? Jesus falando das almas destronadas. Deus me livre, é terrível quando ele fala isso, dá até dor no coração. Aqueles que se posicionam contra o amor falsificado, que domina a mente moderna e a teologia contemporânea, são os que realmente amam o próximo. Somos aqueles que não desejam ver almas devastadas, em prantos, feridas e que clamam por orientação sendo levadas, por uma crueldade insensível para a condenação. Porém, é justamente isso o que os lobos estão fazendo. Em nome do amor, levam cruelmente à condenação
as almas que precisam ser curadas. Então, se alguém vir falar comigo, já sabem, né? Metralhadora. Porque eu vou falar a verdade para aquela pessoa. Ai, Aline, mas tem que falar a verdade devagarinho. Não pode falar a verdade de uma vez. Tem que falar de uma vez. Você tem que levar a pessoa a sentir dor, a ela sentir medo. Tem que levar ela, pelo menos no mínimo, tem que levar ela a sentir o medo. Um medo de Deus. É um medo bom. Não é medo ruim, medo do demônio e tal. Não é um medo que o demônio ensina. Você tem que levar aquela alma, pelo menos, para ela sentir um estremecimento no primeiro momento. Jesus fazia isso. Na Valtorta a gente vê claramente que quando Jesus falava do pecador, falava do pecado, ele fazia a pessoa já tremer de medo dele, com os olhos dele bem fortes. Então a gente também tem que seguir o mesmo exemplo de Jesus, né? Eu vou vou ligar a luz aqui, que a luz está desligada, porque eu tô só com a luz do celular e a luz do notebook, tô de madrugada fazendo vídeo, peraí. Eu vou pegar o texto aqui para vocês da Jesus fala. Que ele fala sobre as destronadas. Muito interessante. Assustador também. Frontes destronadas. Vamos lá. Perguntam para Jesus. Né? O Judas Iscariotes pergunta para Jesus. Então, quais realidades, Jesus, te perturbam? E aí Jesus responde, aquelas que eu vejo no fundo dos corações e que eu leio nas frontes destronadas. Jesus dá um forte destaque a esta palavra. Todos ficam alvoroçados e perguntam, destronadas? Por quê? O que queres dizer? Aí Jesus disse, um rei é destronado quando é indigno de ficar no trono. E a primeira coisa que lhe é tirada é a coroa, que está em sua fronte, sendo aí o lugar mais nobre do homem. O único animal que tem a fronte levantada para o céu, pois ele é animal em sua parte material, mas sobrenatural por ser dotado de uma alma. Mas não é necessário que se seja rei sobre um trono terreno, mas que se deva ser, para que se deva ser destronado. Todo homem é rei por sua alma, e o trono dele é no céu. Mas quando um homem prostitui a sua alma e se torna um animal, então ele se destrona. O mundo está cheio de frontes destronadas, que não estão mais levantadas para o céu, mas inclinadas para o abismo e tornadas mais pesadas por causa da palavra que Satanás esculpiu nelas. E se tornam mais pesadas. Mais pesada. É muito difícil nessa situação aqui, gente. A alma se salvar. É quase impossível se deixar. É só por um amor que você tiver pela pessoa muito grande que você vai falar para ela todo dia que ela tá no pecado. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E ela, de repente, no fim da vida, ela, por um amor que ela tem por você, por um entendimento que Deus deu para ela, por amor a ti, porque Deus vai derramar muitas luzes nessa pessoa por causa de você ter tentado salvar ela. Então, Jesus colabora com o seu esforço, né? Então, é fácil não. Querer saber qual é, ele fala aqui, ó, qual palavra que está esculpida nelas e que as tornam mais pesadas, queres saber qual é? É a que eu leio sobre as frontes delas. Nelas está escrito vendido. A pessoa se vendeu para Satanás. Trocou Deus por outras coisas. Se prostituiu a sua alma. E Satanás esculpiu nessa pessoa. Vendido. Já pensou, gente?
Quantas pessoas que andam na terra e Jesus olha vendido, 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 vendido. Muita gente. Muita gente. Muita gente. E para que não tenhais dúvidas sobre quem é o comprador, eu vos digo que é Satanás, que comprou essa alma, né? Por si mesmo ou seus trabalhadores que estão no mundo. Ele comprou essa pessoa por si mesmo ou ele contratou até católicos, lobos católicos, que estão levando cruelmente à condenação as almas que precisam ser curadas. Então, tem pessoas católicas que são lobos trabalhando para Satanás e colocando selo de vendido nas frontes destronadas das almas. Não é fácil não, gente. O negócio é feio. Negócio. E ele está falando dos fariseus que fazem isso. Uau. Gente, assustador. Eu fico assim, sempre quando eu vou falar sobre isso, eu fico, né? Aí ele continua aqui, o padre Paulo Ricardo. Satanás faz uma paródia de Deus e corrompe o que ele criou. Corrompe, portanto, a forma como entendemos o amor. Os que afirmam que o amor é tudo, exceto desejar o bem do próximo, verdadeiro, né, o bem que nós estamos falando, aqueles que falam que a gente não deve falar do pecado, né, não passam de membros conscientes ou inconscientes da tropa de choque de Satanás. Quem diz ao contrário que amor significa levar o pecador a Deus pelo bem dele, assim como Cristo levou pecadores a Deus por meio da determinação não pequeis mais. Esses são os verdadeiros expoentes do amor. Quando a gente fala para as pessoas não pequeis mais. Mas só que é o seguinte, né? Você pode estar trabalhando para Deus, falando, né? Amando essas pessoas assim, para que elas não pequem mais. Mas tem gente que faz isso com um certo sentimento de, assim, eu vou fazer minha parte. Tipo assim, entendeu? Vou fazer minha parte de qualquer jeito, né? Não é de qualquer jeito. A gente tem que, né, se aproximar das pessoas, né? Pedir as oportunidades para Deus, para Ele nos dar. Saber falar com as pessoas, né? Por mais difícil que seja falar com essas pessoas, a gente tem que tentar entrar no mundo delas, porque se a gente não entrar no mundo delas, se a gente não se sujar entrando no mundo delas, né? A gente nunca vai poder ter oportunidade de falar com essas pessoas e fazer elas, de repente, conseguirem encontrar a Deus, porque elas não dão ouvidos. Elas não dão ouvidos. Se você fala de uma forma negativa, de uma forma maldosa, né? É a verdade, tudo bem, mas a verdade tem como você falar a verdade de um jeito, né, amoroso, de um jeito. Jesus dá essa capacidade pra gente. O Espírito Santo nos ensina como a gente poder falar isso de um jeito assim que vai alcançando o coração aos poucos, né? Porque se a gente não tiver o trabalho da ação do Espírito Santo nesse amor que a gente tem pelas almas e tentar, né, aos poucos comunicar com elas e ser verdadeiro com elas, serem honestos com elas, falar, olha, eu também vivi o pecado, eu também fui pecador. Então, se você não tiver essa intenção de dar o seu testemunho, eu também fui pecador. Né? Todo esse processo que você fez, você contar todo o trabalho que Deus fez na sua alma. Se as pessoas não tiverem coragem de se expor, é muito difícil elas conseguirem salvar almas. Então, por exemplo, você tem um canal do YouTube. Você quer ensinar a verdade para aquela pessoa. Mas você se veste como um santo. Você se veste como um santo. Você fala que você é perfeito, que você ama muito a Deus, que Deus te ama, que você... Se você fizer isso, só vai atrair pessoas, né, que são da sua laia, entendeu? Pessoas que pensam como você, não vai atrair pecadores. Você não vai atrair pessoas que realmente estão no pecado. Agora, se você quiser atrair pessoas que estão no pecado, tem alguns momentos que elas estão passando do porquês, oportunidades de cruzes de desapontamento que Jesus usa. Você tem que ajudar essas pessoas que estão nas cruzes de desapontamento. Quando Jesus permitir para uma pessoa, para ela ter uma grande frustração em todos os relacionamentos que ela tem, né, ela está numa direção do pecado. E ela está tendo alguns... Deus está mexendo no tapete. Está puxando o tapete dela para ela cair em si.
Deus precisa de você para você poder estar ali na hora que essa pessoa tá caída e levantar ela. Mas só que tem gente que não faz esse processo. Tem gente que pega e enterra a pessoa mais na parede, na terra ainda. E não esclarece para a pessoa o que ela está passando, não tem a paciência de explicar o que ela está passando, o que ela está enfrentando, o que é aquilo, como sair daquela situação, como Deus age. E tem gente que está precisando dessas informações. E aí a gente tem que deixar essas informações na internet. Tem que deixar essas informações para quem está nessa situação. Tem muitos pecadores que encontram a depressão. Deus permite a depressão chegar na vida delas. E aí você precisa fazer vídeos para depressivos. Para você que é depressivo, qual a forma de você sair da depressão através da ação da graça? Como fazer? Aline, mas você não faz vídeos assim, faz? Então, eu até tento, mas não dá, né, gente? Essas pessoas dificilmente elas vão me encontrar se Deus fazer com que elas venham. E eu sei que Deus tem esse poder de trazer essas pessoas, né, para mim. E elas conhecer Deus. Mas assim, as pessoas que Deus me deu para eu cuidar mais ainda são os católicos. Eu cuido de católicos. Eu sou a pessoa assim que eu sou formadora de católicos. Entendeu? Católicos que vão ser essas pessoas, que vão ser esses filhos da divina vontade, que vão saber lidar com isso. Então, meu trabalho é formação. Formar santos. Formar pessoas que vão ser essas que vão levantar o pecador. Tanto na parte de oração, porque a oração do filho da divina vontade tem maior poder do que qualquer outra oração. Então, por isso eu invisto muito nisso. Né? A reparação a Deus, porque Deus também está numa situação que ele precisa dessas antenas na Terra, né? Que são os filhos da divina vontade. E eu preciso me dedicar à formação dessas pessoas. Então, eu trabalho nisso. E você que está aqui, você pode fazer vídeos. Eu posso te ajudar e te ensinar a fazer vídeos para que você possa ser essa pessoa que faça vídeos para os depressivos, que possa ajudá-los a entender a situação que eles estão passando, dando o seu testemunho, como você saiu dessa situação de depressão com a ajuda de Deus. Dando testemunho, você tem que se expor. Você tem que entrar na lama. Como que a gente entra na lama e se expõe? Falando a nossa vida, contando o testemunho da nossa vida, né? Então, você vai falar, olha, eu também tive atração, sou mulher, já tive atração por mulher, né? Mas eu venci isso por amor a Jesus. Eu sou a pessoa hoje que eu vivo a minha sexualidade correta dentro da graça de Deus. E você tem que se expor. Mas eu sou que os católicos, eles são muito mimimi nessa parte. Eles não têm coragem de fazer isso. Eles querem ser vistos como santos. E aí, por causa de você querer ser visto como santo, você não é santo. Você é um falso. Porque você não tem coragem de... É isso que os padres falam. Por isso que eles reclamam muito dos católicos. E não tem católico santo. Por causa disso. E aí o católico pensa ao contrário. Ele pensa assim, o padre tá falando que eu tenho que ser santo, limpinho, bonitinho, fofinho, cheiroso, né? E que eu tenho que ficar cheiroso, cheiroso, cheiroso. Não, o padre, na verdade, o que ele quer? Ele quer que tenha pessoas que dão testemunho na internet. Falando, eu sou um ex-satanista. Eu sou um ex-homossexual. Eu sou um ex-trans. Eu sou um ex-isso. Faz isso pra você ver. Você não vai atrair pessoas que são dessa denominação de pecador e que vão voltar para Deus através do seu testemunho, que é o que arrasta. E tem gente que não tem coragem de falar essas coisas. E na internet, se você colocar um vídeo na internet, entendeu? No Facebook, fizer seu testemunho, demora para as pessoas achar o seu testemunho. Demora. E você não precisa mandar para as pessoas que você conhece. Você pode só fazer o vídeo e deixar lá. Deus vai fazer com que aquele vídeo chegue na mão certa. É assim que Deus trabalha. Você faz a sua parte, Deus faz a parte dele. Você oferta para Deus, Senhor. Então a Aline falou para mim fazer um vídeo sobre essa realidade. Eu era uma pessoa idólatra. Eu era uma pessoa consumista. Então eu vou fazer o meu vídeo de consumista, de ex-consumista, como que eu venci esse consumismo, como que eu vivo. E vou colocar na internet. O Senhor vai levar esse vídeo para aquele pecador que é consumista, idólatra, e como eu era. E aí o Senhor vai curar aquela pessoa e vai trazer essa pessoa para Deus. Eu vou fazer esses vídeos por amor a ti, porque eu quero o bem das pessoas.
E quero que as pessoas te alcancem. Então, tem muita gente que pode fazer isso e não faz, né? Então, como que você ama se você não faz nada? Nada. Você não faz nada. Como que você ama Deus? Você não faz absolutamente nada, 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 nada para ajudar Deus. Você tá entendendo? É orar ação. Não existe esse tipo de vida que você tá vivendo aí. Só ora e mais nada. Só pensa em você e mais nada. O católico que só pensa em si mesmo, para se salvar a si próprio, salvar só o seu pai, sua mãe, sua avó, é um amor murcho. O seu amor é amor murcho, murcho. É assim que Deus vê. Você não faz nada pelas almas que precisam ser curadas. No mundo saturado com a linguagem do amor, a verdade sagrada deseja peneirar a erva daninha nesta época terrível. O fracasso nesse campo levaria ao triunfo da crueldade e à condenação de muitos. A maioria das pessoas que falam sobre amor, então pensa bem comigo, Jesus falou agora na minha mente. Fala para eles que essas pessoas que ficam fazendo vídeos falando de pecado mortal e de inferno, às vezes está empurrando aquela pessoa mais para o inferno ainda. Por quê? Jesus falando aqui. Por causa que, se essa pessoa já está emburrada com Deus, ela já é inimigo de Deus, ela já está com o selo de vendido na cabeça dela, e você fala para ela que não tem mais jeito, ela fala assim, então não tem mais o que fazer, não tem chance para mim. Então você empurrou ela de uma vez para o inferno. Você ajudou essa pessoa a ser condenada, a se autocondenar, porque é a própria pessoa que se condena, não é Deus que condena. É ela que escolheu o pecado e foi inimiga de Deus e se vendeu a Satanás. Satanás colocou o selo de vendido e ela, você só fala para ela assim, você tem o selo de vendido. Olha seu selo, olha seu selo, olha o seu selo. Nossa, não tem mais o que eu posso fazer. Essa pessoa não tem nem coragem de perguntar para você nada, porque você é um youtuber que só escreve, você tá com o inferno. Você já tá marcado pro inferno. Você que tá no pecado fazendo isso, tá no inferno. Você que tá no inferno. Você já tá colocando essa pessoa no inferno antes dela ir pro inferno. Não é que você vai passar a mão na cabeça dessa pessoa, mas você vai fazer o seu testemunho. Mas vai, meu irmão, eu também estava indo na direção do inferno, mas eu peguei e voltei para trás. Você não quer que eu te ajude? Aí ela vai querer, como assim? Como assim? Me conta mais, como é isso? Né? Se ela quiser, se você vê uma oportunidade, vai e fala para ela todo o caminho que você fez de retorno para Deus. É assim que você vai conseguir. Mas só quantos que nem aparecem? Tem muitos youtubers que nem colocam a cara lá para poder mostrar, colocam vozes horríveis, ou vozes ruins, feias, em vídeos, né, que fazem na internet, falando sobre o pecado, falando de coisas assim, horrível, tem uns vídeos horrorosos. Jesus fala, meu Deus, parece o demônio que tá acusando as pessoas lá. Não parece que é um vídeo meu. Quantos vídeos que Jesus fala para mim, meu Deus do céu, isso aqui é eu falando? Jesus fala, Jesus fala para todos os pecadores. Uma voz horrorosa, uma voz horrível. Nossa Senhora, assustador. Aí eu, né? Deus que me perdoe, né? Deus que me perdoe. Assustador. Você acha que Jesus fica louco ver esses católicos jogando as pessoas mais no abismo ainda? Não facilita nada para Jesus isso aí, esse trabalho que você faz. Nada, se você faz isso. No mundo saturado com a linguagem do amor, a verdade sagrada deve peneirar a erva daninha nesta época terrível. O fracasso nesse campo levaria ao triunfo da crueldade e à condenação de muitos. A maioria das pessoas que falam sobre amor não sabe o que ele é. Se a igreja deve ser um hospital de campanha, ela também deve voltar à realidade do que é o verdadeiro amor, o verdadeiro remédio da alma, pois nenhuma cura fica completa sem a santificação da alma e a sua união com Deus por meio de Cristo. Sim, devemos cuidar dos pecadores, mas também temos que desejar que eles deixem o pecado. Devemos conduzi-los a Deus para que possam receber a verdadeira cura e o amor de que necessitam. Amém? É isso. Espero ter ajudado você. Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.